capítulo 38. Isaías, capítulo 38. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Antes de fazer a leitura, quero lembrar você que no próximo domingo, dia 29 agora, domingo que vem, nós estaremos celebrando batismo, fazendo batismos. Será no período da manhã, após a celebração da manhã. Então convido você a estar aqui nessa grande celebração, pelas pessoas que irão se batizar. Então, vem para cá, será um tempo de festa, de celebração ao Senhor, por vidas que deram mais um passo de fé a Deus e agora vão passar pelas águas. Quero dizer para você que ainda dá tempo. Se você se decidir batizar, ainda dá tempo. É só você deixar o seu contato ali na recepção, com a nossa irmã Geis ali, e a equipe vai entrar em contato com você, te direcionar durante esses dias, e você poderá passar pelas águas no domingo pela manhã. Ainda dá tempo, dê mais esse passo de fé, e eu sei que você será tremendamente abençoado. Então, Isaías capítulo 38, diz assim, a palavra do Senhor: naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer e você não se recuperará. E Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado, Davi: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. E acrescentei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder, e 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu, e os 10 graus que tinha avançado. E depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: eu disse, no vigor da minha vida tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor, na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foste acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foste acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados.
pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. E aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje eu estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos seus filhos, e o Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Isaías dissera: apliquem um emplastro de figos no furúnculo, e ele se recuperará. E Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal que subirei ao templo do Senhor? Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, na compreensão da Tua palavra. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Senhor, temos sede, Senhor, da Tua palavra, sede dos Teus ensinamentos, Pai. Ajuda-nos a, ó Deus, não somente compreender, mas colocar dia a dia em prática tudo aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Ó Pai, nós pedimos isso, Deus, no poderoso nome de Jesus. Amém? Então, essa história aqui sobre o rei Ezequias, o reinado dirado em 2 Reis e 2 Crônicas. Ezequias, o rei de Judá, e Deus livrou o povo de Jerusalém das mãos dos assírios. Deus ouve a afronta contra o povo do Senhor e Deus ouve a oração de Ezequias e do profeta Isaías, pedindo para que o Senhor o livrasse do exército assírio, do exército de Senaqueribe. Então o Senhor envia nesta batalha um anjo, e somente um anjo, diz a palavra, acabou com todo o exército do inimigo, matando todos os homens de combate. Ezequias, assim, se tornou um rei muito bem respeitado por todas as nações. Deus sempre esteve com o rei Ezequias. Como nós podemos lidar com as crises que dentro de cada um de nós? E quando elas vêm para somarem-se, as crises que estão também fora de nós, em meio a toda a pressão da guerra, o rei Ezequias fica gravemente doente. O rei Ezequias passa por um momento terrível na sua saúde física. E é interessante aqui que nós nem sempre conseguimos entender as coisas que porventura vêm acontecer com cada um de nós, com os filhos de Deus, porque nós somos filhos de Deus, mas nós passamos por determinadas situações, crises, muitas vezes que nos deixam marcas, outras vezes nos derrubam. As lutas, na verdade, elas parecem, por vezes, que não têm fim. E nós perguntamos: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que comigo, Deus? Então, esse texto aqui, ele conta a história de um milagre. Esse texto, ele nos revela um coração de um rei
em meio a uma grande luta na vida, uma enfermidade. Ezequias, agora, depois de ter vencido um grande exército, de Deus ter operado também de forma milagrosa, enviando um anjo para lutar a sua guerra, exterminando o inimigo, colocando o inimigo para correr. Mas agora o rei Ezequias enfrenta uma grande guerra interna. Qual a forma, o meio pelas quais Deus trata as nossas guerras, as nossas crises? Qual a forma e o meio pela qual Deus trata as nossas dores, as nossas aflições? Muitos pensam que a fé, ela nos salva de um caminho de dor e crises. Mas não, não é assim. A fé não nos dá uma vida mais fácil, mas uma alma mais forte. Então, uma das formas de Deus tratar as nossas crises e dores é por meio da oração. Deixo aqui ajudá-la a entender como estava o coração aqui do rei. A crise que existia, que Ezequias estava enfrentando nesse momento. Primeiro, o duro sentimento da finitude. O sentimento de que tudo iria acabar. É quando, na verdade, o limite da vida chega. Porque, na verdade, tudo começa, tudo tem um meio e depois tem um fim. O versículo 12 diz: a minha casa foi derrubada e tirada de mim. Veja o sentimento do Ezequias, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi novelada, como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foste acabando comigo. Coração também, o que se passava no coração de Ezequias, que ele era tão jovem, por volta dos seus 38, 39 anos, como se ele que fosse roubado, na verdade, a sua vida. No vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado dos restantes dos meus anos. Ezequias conversa com Deus. Também, ele não tinha filhos, então, olha só o que passa no coração do rei Ezequias. Não haveria sucessor para o seu trono. Os vivos, somente os vivos te louvo, como hoje estou fazendo, Senhor. Os pais contam a tua fidelidade aos seus filhos. Também gritei, gemi e chorei. Eu estou sofrendo. Era isso que estava acontecendo no coração de Ezequias. Gritei como um andorinhão, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram seus meus olhos, estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. E Ele mesmo fez isto comigo. Mas que posso dizer, Ele falou comigo, Ele mesmo fez isso, andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Veja como estava nesse momento o coração de Ezequias. Mas entenda, meu irmão, minha irmã, que Deus ele coloca recursos à nossa disposição para tratar a nossa alma, tratar o nosso interior. E um desses recursos é a oração. Deus sempre nos ajuda. Deus sempre tem uma saída. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, diz a palavra. Ezequias orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor,
de como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, eu tenho feito o que tu aprovas. Ezequias ali chora amargamente diante do Senhor nessa oração. Através da oração que nós podemos colocar diante de Deus, os nossos medos, as angústias do nosso coração, é através desse recurso, o recurso de falar com Deus. Nós expressamos os nossos limites diante de quem não tem limites. A oração, ela traz o acesso para o milagre. Então, na oração, o coração, as circunstâncias que nos cercam, na verdade, elas são tratadas pelo Pai das misericórdias. Foi esse texto que eu abri, esse momento profético, falando que Deus, ele renova cada dia a sua misericórdia e a sua graça. Você há de se lembrar que Jesus, no Getsêmani, ele foi tratar a sua dor por esse recurso, o recurso da oração. O texto diz que, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Veja o que Jesus nos ensina: usar o recurso da oração quando o nosso coração está angustiado e cheio de dor. As minhas mágoas, as minhas dores, elas precisam ser tratadas pelo Senhor. Ela precisa ser tratada por Deus. Sabe, há momentos quando nos vemos face a face, na verdade, como uma parede lisa. E que só Deus vai poder abrir uma porta ali. Você já se encontrou em um ambiente assim? Já passou por uma situação que é só Deus que pode fazer algo, intervir e abrir uma porta? Aliás, Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando eu me coloco diante do Senhor em oração, eu estou tendo acesso a Ele, ao milagre. E o salmista olhava para os montes e dizia: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É suplicar, é orar, é clamar. Ele é o meu refúgio e fortaleza na hora da angústia. Então hoje, o Senhor, Ele quer tratar as feridas da nossa alma. E você pode fazer isso usando esse recurso da oração. Hoje Deus quer intervir nas crises da sua existência. Só Ele pode abrir uma porta numa parede lisa que porventura está à sua frente. Você crê nisso? Você acredita nisso? Oração é falar com Deus. O que Deus está nos ensinando é: fale comigo. Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Outra forma de Deus tratar as nossas crises e dores é por meio dos seus profetas. Esse é o segundo meio pelo qual o Senhor trata a nossa dor, é através dos profetas. Os profetas, eles manuseiam a esperança. Os profetas são pessoas que constroem um futuro poderoso. Os profetas, eles abraçam a
responsabilidade de ajudar a resolver os problemas dessa terra. Pessoas, sabe? Pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que são usadas por Deus para falar ao nosso coração. Nós precisamos de relacionamentos sobrenaturais. Na verdade, nós sabemos que tem anjos, tem pessoas que na verdade são anjos, que Deus coloca no nosso caminho, não é verdade? Deus coloca no nosso caminho. São profetas. E por vezes, até as duras palavras deles são também instrumentos de cura para o nosso coração, para as nossas crises. Quantas pessoas, quantos de vocês já tiveram experiência de conversar, de ter pessoas que vão falar com você e você ter uma conversa tão boa, tão tremenda, sabe? Um tempo especial com um irmão, um tempo especial com um pastor, com um líder. Você já viveu esses momentos de ter pessoas que falam e dão direção, falam e colocam algo poderoso dentro de você? Esses são os profetas. Acredite, tem pessoas que vão somar muito em nossas vidas. Pessoas que vão somar na nossa caminhada. Eu sei que por vezes nós entramos em conversas que nos levam para baixo. Pessoas que na verdade, quando estão próximo de nós, é mais confusão. Você já encontrou pessoas assim? Quando na verdade, naquele momento, você precisava mais, era de uma palavra, de uma fala que vai ajudar o seu coração. Mas não tem como. Por vezes nós trombamos com pessoas cheias de confusão. Não somam, na verdade elas tiram. Pessoas fofoqueiras. Já encontrou alguém no caminho assim? Não, né? Na verdade elas não são fofoqueiras. Elas dão a desculpa que só estão contando para você ajudar a orar a respeito do que ela está falando. Saia desse ambiente de destruição de fé. Encontre relacionamentos que vão somar na sua vida. Existem profetas de Deus. Talvez está mais próximo do que você imagina, que vão somar na sua vida e ajudar o seu coração. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Fuja de conversas que não são dignos de estar em bocas santas. Mas Deus tinha algo a fazer aqui, através das duas vezes aqui que você pode notar que o profeta Isaías foi aqui ao quarto do rei, ter essa conversa com o rei. Primeiro era revelar a finitude do homem Ezequias. E quanto de nós não queremos perceber que nós somos finitos? Eu sei que uma hora a morte vai bater, a triste notícia da morte vai bater em nossa casa. Também a dependência total dos desígnios de Deus foi afirmada aqui com o profeta. E quantos de nós imaginamos que temos o controle de tudo na nossa vida? Não temos. A impossibilidade de não se submeter foi demonstrada nessa conversa do profeta Isaías com Ezequias.
porque quem pode fugir do seu encontro com Deus? Mas nessa conversa também foi confrontado o orgulho de Ezequias. O seu orgulho foi confrontado. Mas Ezequias, diz o texto, tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Veja essa conversa, esse ambiente de conversa com o profeta Isaías. Sabe, Deus sempre, ele se opõe aos orgulhosos, diz a palavra, mas Deus, ele dá graça aos humildes. E um novo tipo de humildade e devoção foi construído nessa conversa com este profeta de Deus. Foi construído o ambiente de devoção. Mas que posso dizer, diz o texto, ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. O Senhor me salvou e cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Veja que conversa boa que o profeta teve aqui. E por mais estranho que pareça aos nossos olhos, até a palavra um pouco mais dura do profeta Isaías com Ezequias, foram palavras de bênção para a vida dele. Foi para o meu benefício que tanto sofri, reconheceu o rei. Em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Mas as notícias de cura também o foram. E elas representaram a resposta de um Deus que ouve e vê todas as coisas. Você crê que o Deus que nós servimos, ele ouve e ele vê todas as coisas? Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Deus estava dizendo: Ezequias, eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e eu mandei de volta o meu profeta para ter uma conversa com você, para te consolar. Existe um Deus todo-poderoso que age assim. Existe um Deus todo-poderoso que age dessa forma na terra. E Deus usará pessoas, profetas do seu amor, para nos abençoar, para trazer um direcionamento, para nos encorajar e para ver o que Deus pode fazer na nossa vida diante das dificuldades. Ele já tem usado, não é verdade? Sim ou não? Ele tem usado. Até mesmo, como eu disse, as palavras duras. Talvez uma palavra de consolação, mas ambas são a voz do Senhor, tratando o nosso coração. Eu entendo que mesmo quando a palavra de confrontação com o nosso pecado, com os nossos pecados, sempre serão palavras que vão nos ajudar, vão nos encorajar, vão nos impulsionar a sair do lugar
de tristeza, um lugar de angústia, de derrota, para te levar a um ambiente de cura, para te levar a um ambiente de restauração, um lugar de vida e vida em abundância. Você crê nisso? Ouça a voz dos profetas. Outra forma de Deus tratar as nossas crises e dores é por meio dos sinais de Deus. Este é o sinal que Deus, o Senhor, fará o que prometeu. Fará a sombra do sol retroceder os 10 graus que ele já cobriu na escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu e os 10 graus que tinha avançado. Mas o livro de Reis, também contando essa história aqui, nos dá mais detalhes dessa conversa, dos sinais que Deus nos dá. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir e que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e esse fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Esse Deus vivo, irmãos, esse Deus poderoso, sabe que às vezes nós estamos tão abalados que deixamos de crer, nós não conseguimos crer mais em suas promessas. Então ele vem com os seus sinais para nos ajudar a crer. Você entende isso? Esses sinais que Ezequias e o profeta Isaías estavam vendo ali, era um sinal para ajudar Ezequias, que Deus haveria de cumprir as suas promessas. Os sinais nos ajudam a crer. Sabe por quê? Porque Deus tem sonhos maiores para você do que os seus. Muito maiores. Muito maiores. E Ele vai nos dar sinais da sua mão conosco, sinais do seu socorro por nós, cujo objetivo, além de revelar a sua glória, é ajudar-nos a crer cada vez mais na sua promessa, a crer na sua direção, mesmo em meio às maiores crises que nós viemos a enfrentar. A sombra do relógio voltou. Esse era o sinal de Deus, esse era o milagre de Deus. A sombra do relógio voltou. Meu irmão, Deus sempre se revela. Deus sempre se revela. Ele faz prodígios, sinais, Ele faz maravilhas em qualquer tempo da história, para mostrar que Ele não se esqueceu, Ele jamais se esquecerá dos seus filhos. Você entende isso? Fique atento aos sinais. Deus ainda vai nos dar muitos sinais de que Ele está conosco. Esses sinais são instrumentos de consolação e esperança. Talvez eu não sei o momento que você está vivendo, as incertezas, as crises dentro do seu coração, a luta, a perda, a dor, eu não sei, mas Deus dará sinais para você, sinais que vão consolar o seu coração e te dar cada vez mais esperança nele. Sinais para que você veja, Deus está comigo em qualquer situação. Esses sinais são marcos de Deus para as nossas vidas. Você há de se lembrar de algum. Se você não tem nenhum, você irá ver, em nome de Jesus. A partir de hoje, se na sua trajetória você não viu um sinal ainda de Deus,
você verá. Você verá. E será marco. Eu lembro vários sinais que Deus já me deu para mim. Marcos ficaram marcados na minha memória. Eu sei que naquele momento, Deus fez aquilo lá para mostrar que Ele estava comigo. É como Deus dissesse para mim e para você: eu vi tuas lágrimas e eu ouvi a sua oração. É o que Deus falou para Ezequias. Eu estou vendo, Ezequias, a sua dor, as suas lágrimas. E eu estou ouvindo você. Sabe, pedir um sinal não é falta de fé. Peça a Deus. Pedir um sinal a Deus é usar o recurso que Deus nos dá para recursos de consolação dele. Uma certeza para uma decisão que nós precisamos tomar. Talvez hoje você precisa decidir. Talvez você precisa por esses dias fazer uma grande decisão, tomar uma grande decisão. Eu acredito, eu creio que Deus dará um sinal para você. E esse sinal vai apontar o caminho certo, a direção certa, o que fazer, porque Ele está com você. Ele ouve a sua oração e Ele vê as suas lágrimas. Amém? Uma outra forma, a última forma que Deus pode tratar as nossas crises e nossas dores é por meio da caminhada da fé. Por meio do caminhar da fé, apliquem um emplastro de figos no furúnculo, ou seja, na úlcera, e ele se recuperará. A restauração aqui de Ezequias passava não somente pela restauração da sua enfermidade ali, mas pela restauração da sua fé. E a fé, ela é a estrada do crente. Sim ou não? A fé é a nossa estrada, irmãos. Esse caminho, eu e você e Deus, nós vamos construindo junto com Deus, junto com Ele. Mas o primeiro passo é você que precisa dar. A fé é assim, o primeiro passo é você que dá. É você que dá. E como fazer? Como fazer? Aí Deus usa a oração. Deus usa os seus profetas. Deus usa um sinal, como o relógio de Acás. Mas Deus usa também uma pasta de figos. É interessante perceber aqui que em algumas ocasiões Deus propõe passos que precisam ser obedecidos para que o seu milagre ocorra. Sabe? Passos que constroem fé. Nós precisamos dar passos para ir construindo a nossa fé. Você há de se lembrar de Naamã, os passos que Deus, os passos que ele precisava em obediência dar, para que o seu milagre acontecesse. Você há de se lembrar que ele foi curado, Naamã, depois de ter mergulhado 7 vezes, não é verdade? Ali no Jordão. São passos que iam construindo a fé para receber o milagre. Você há de lembrar as muralhas de Jericó. O povo rodeou aquela muralha ali por 7 dias. Precisava dar passos de fé. E a muralha caiu.
Você há de se lembrar da água quando foi transformada em vinho. Quando Jesus disse: vai lá, encha as talhas, uma por uma. Era preciso dar o primeiro passo para que o milagre acontecesse. E aqui o exemplo é da pasta de figos. Era preciso pegar a orientação de Deus, pegar aquela pasta, aquele remédio e colocar sobre aquela úlcera para que ele fosse curado. Só que você pensa que foi aquele remédio ali que curou Ezequias? Foi Deus quem o curou. Foi Deus. Mas para ali aguçar, suscitar ali a fé dele, ele usou esse recurso, uma pasta de figo. O remédio ele não está nas mãos de Deus. O remédio está na sua mão. O milagre não estava no método em si, mas estava na confiança. Você entende isso? O milagre estava na fé colocada na promessa de Deus que faria, que Deus ia fazer. Construir passos de fé. Há muitos que têm parado no seu caminho. Na verdade, muitos têm parado no processo, no caminhar da fé. Muitos têm parado no último mergulho, no último dia da pasta de figos. E porque desistiram, não desfrutaram a bênção da prometida. Fé, entenda isso, fé e obediência incondicional, elas sempre andaram juntos. Você entende isso? Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Você pode ficar de pé, fazendo favor. O que Deus quer nos ensinar nessa noite é tratar a crise que por vezes abala o nosso coração. Veja, o Senhor olha e se importa com a sua dor, Deus se importa com a sua enfermidade, Deus se importa com você, Deus ouve a sua oração, Deus vê as suas lágrimas, o Senhor tem visto sim a sua mágoa, o Senhor tem visto o que passa em seu coração. E Ele nessa noite coloca diante de nós, os seus filhos, recursos à sua disposição. E que você agarre eles, sabe? A oração, ore a Deus, vá a Ele, incline o seu coração diante dEle, fale com Ele. Deus vai colocar, acredite, homens e mulheres de Deus, como instrumentos das mãos do Senhor, para ajudar você na sua caminhada. Entenda isso. Ele te dará sinais de consolação. Você verá os sinais do Senhor dizendo: esse sinal aqui é prova de que eu estou com você. Você não está sozinho. Eu vou te ajudar. Eu vou abrir uma porta onde existe uma parede lisa, porque eu sou Deus poderoso e eu posso fazer todas essas coisas, todas essas coisas. E Deus quer ensinar eu e você a cada dia a dar passos de fé. Como está a sua fé hoje? Como está a sua fé nas promessas, naquilo que Ele prometeu? Como está o seu coração? Está acreditando no Senhor? É preciso nós continuarmos
à frente, dando passos de fé, construindo uma fé inabalável, forte, capaz de romper limites, barreiras que por vezes estão em nossos caminhos, mas por causa da minha confiança no braço poderoso do Senhor Jesus, eu vou vencer, eu vou avançar e eu vou continuar avançando. Você precisa dar passos de fé,